Boa noite a todos. Dando início a mais uma conferência do Encontros com Herculano Pires, em homenagem ao centenário do professor Herculano, hoje teremos a palestra O Vampirismo em José Herculano Pires, baseada no livro Vampirismo. O palestrante de hoje é o Wilson Garcia, que é jornalista, escritor, professor universitário nas Faculdades Maurício de Nassau e nas Faculdades Unidas de Pernambuco, e é membro do Conselho Curador da Fundação Maria Virgínia J. Herculano Pires. Gente, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Alegria muito grande estar nesse ambiente, né, que traz de volta o Herculano. E acho que entrei pensando que às vezes a gente fica ansiando, né, sonhando por plateias imensas, né? E às vezes são as plateias pequenas que refletem bem o sentimento daquele que a gente está homenageando, né? Então, combinei aqui com o pessoal, eles sempre dizem que termina às 9, mas que hoje pode ser 9 para meia-noite. Não é? E então vamos juntos até lá, né? Bem, eu já peguei aqui o meu improviso, porque nós vamos falar de um livro e uma amiga chegando. Nada melhor, então, do que a gente poder pontuar bem o que a gente vai abordar. Quando eu estava pegando o livro para reler e para já direcionar para hoje, há uns 2 meses atrás, eu tive uma experiência interessante, porque comecei a fazer umas pesquisas e descobri algumas informações curiosas. Eu digo assim, o livro Vampirismo, numa visão minha, aborda um assunto que em Herculano surpreende um pouco. Seja pelo tema, não é? Que é um tema que está presente no imaginário humano, e seja pela importância que o próprio Herculano dá a esse tema. Se a gente recorda, se a gente olha um pouco para trás, a gente vai perceber que a questão do vampirismo, o tema, é um tema que toma espaço na sociedade há um bom tempo, não é? Filmes famosos, histórias fabulosas, extraordinárias, não é? Imagens que acompanham essas histórias. Eu diria que em torno dos vampiros, ainda hoje, né, em torno do tema, ainda hoje são consumidos produtos inúmeros, de efeitos também diversos, tanto de efeitos econômicos, financeiros, mas psicológicos também, de consequências variadas. E nós poderíamos começar perguntando, diante de um tema desse, o que é que Herculano deseja? O que é que ele pretende? Qual é o seu objetivo? Será que esse objetivo está ligado a esta imagem tradicional? Ou será que ele tem em mente um outro objetivo?
Leve-se em consideração também que nem todo mundo convive bem com temas desta ordem, não é? Algumas pessoas, quando veem o título vampirismo, ficam meio com o pé atrás. Algumas têm medo. Quando eu escrevi o livro Você e os Espíritos, que para mim era tão simples, não é? A convivência nossa com os espíritos, eu encontrei as mais diversas reações, pessoas assustadas com o título, Você e os Espíritos, não é? Imagina o tema que tem, um livro que tem por título Vampirismo. Bem, mas nós precisamos conhecer o pensamento do Herculano e precisamos conhecer de modo a buscar entender. Deixa eu dar aqui o meu silêncio aqui, né? Porque senão ele vai me incomodar durante a palestra. Pronto. Eu vou trazer 2 exemplos. Eu vou citar 2 exemplos e para introduzir o pensamento meu em relação ao tema. E eu vou pegar 2 exemplos de 2 herculanistas. 2 pessoas que são reconhecidamente partidários do pensamento de Herculano Pires. Mas veja que coisa curiosa. O primeiro exemplo está num cartaz que eu recebi de um amigo com quem eu falei e estimulei que ele pusesse o centenário do Herculano Pires na agenda dele. E ele imediatamente assumiu esse compromisso. Mas veja que, curiosamente, ele constrói, para a primeira palestra dele, ele monta um cartaz e, neste cartaz, ele apresenta a figura de um vampiro tradicional. Aquela figura humana, meio animal, com aquelas garras, pingando sangue, não é? E do lado o tema em relação ao livro. Tem essa imagem. O segundo exemplo que eu trago é do companheiro herculanista Sérgio Aleixo. Numa das palestras do Sérgio que circula, o Sérgio é bastante prolixo em termos de quantidade de vídeos sobre espiritismo na internet. E ele faz uma defesa vigorosa da pureza doutrinária. É herculanista também, de primeira. Numa palestra que circula na internet, ele, ao defender a pureza doutrinária em outros aspectos, ele, num momento, cita o exemplo do Herculano com o livro Vampirismo. E ele cita contestando a ideia do livro. E não vendo, no momento em que ele fala, conexão razoável entre o tema, o livro e a doutrina kardecista. Aí, então, eu faço a seguinte questão, coloco a seguinte questão. Herculano atende, com o seu livro Vampirismo, ao meu amigo Marcelo Henrique, de Santa Catarina, que usou a imagem do vampiro, e ao Sérgio Aleixo, que põe em dúvida a relação do tema com a base doutrinária fornecida por Kardec. A pergunta que me surge é essa. Herculano atende a um e outro, ou atende aos dois? Ou seja, o objetivo do livro e a base doutrinária do livro
respondi a essas duas visões. E eu diria assim, se nós quisermos uma resposta literal, pragmática, nós diríamos não. Herculano não tem esse viés, esse objetivo. Se nós quisermos uma resposta baseada no texto, no estudo de Herculano, aí então é que nós diremos não, não atende. Mas para termos esta resposta, nós precisamos percorrer o caminho que Herculano percorreu em relação ao tema vampirismo. Já de cara, ele responde a primeira pergunta. Ele define assim: a era dos vampiros fantasiosos já passou há muito tempo, mas a do vampiro, nascida nos fins do século passado, com as descobertas científicas, apenas se esboça nos nossos dias. Ou seja, ele vai dizer que ele não vai tratar daquele vampiro dos dentes, daquele vampiro que aparece na figura de mortos-vivos. Ele não é este. Ele vai tratar de um outro tipo de vampiro e de vampirismo que muitas vezes desemboca no parasita ou no parasitismo. Então, por que se usa imagens deste tipo ainda em temas contrários a essas imagens? Eu diria assim, nós vivemos a época das imagens. E, naturalmente, enfrentamos o emprego criterioso delas, ao mesmo tempo que inventamos emprego sem critério. Às vezes, criteriosos usam imagens coerentes e, às vezes, pessoas pouco conscientes dos efeitos das imagens usam sem o critério devido. E, às vezes, usam por um automatismo. Trabalho com isso na universidade e vejo quantos alunos chegam na academia impregnados das ideias de uso de imagens dos cursos médios, em que as imagens são utilizadas para enfeite, para preencher espaço. E, às vezes, até para desafogar o tema pesado. Mas que não tem uma relação com o texto, com o assunto. Não é? Jacques Aumont, um francês da área da teoria da imagem, lembra que não existem olhares fortuitos, ou seja, nosso olhar sobre as imagens não incide sem um critério intencional que surge do nosso psiquismo. Por mais que pareça que nós olhamos sem nenhuma intenção, na verdade, essa intenção existe. E juntando isso com aquilo que afirma Freud, que diz textualmente que todos nós somos sujeitos desejantes e de desejos diversos, inclusive de desejos de desejar o que o outro deseja, somando essas duas coisas, nós podemos chegar à conclusão de que o uso da imagem precisa ser coerente e precisa ter coesão com o texto, o contexto que nós estamos inseridos e o texto que vamos abordar. Ora, então, se nós pensamos dessa forma, nós já respondemos ao amigo Marcelo Henrique com o uso da imagem do vampiro tradicional. Não. Nada tem a ver com Herculano. Não é este o objetivo de Herculano.
E como responder ao Sérgio no questionamento justo que ele faz, e creio até que Herculano não se contrariaria com ele, na sua condição de pedagogo, que coloca o princípio da liberdade como o fundamento da evolução e coloca o aluno como o indivíduo a ser apoiado e respeitado e estimulado no seu senso crítico, ele não ficaria chateado, mas ele buscaria a resposta, evidentemente, não é? Então, para responder, nós precisamos seguir o pensamento de Herculano. Antes, porém, de chegar nele, nós podemos dar uma passada em algumas definições sobre vampirismo e parasitismo, que são duas questões correlatas no tema herculanista. Uma das definições diz: vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, geralmente sob a forma de sangue, independentemente de ser um morto-vivo ou uma pessoa viva. Então, dois tipos de vampiro na definição clássica. E prossegue. Embora entidades vampíricas tenham sido registradas em várias culturas, possivelmente em tempos tão recuados quanto a pré-história, o termo vampiro apenas se tornou popular no início do século XIX, após um influxo de superstições vampíricas na Europa Ocidental, onde, de repente, o tema, não é, o assunto surgiu. E diz mais, este aumento de superstições na Europa levou a uma histeria coletiva, resultando em alguns casos até de perfuração de cadáveres com estacas e acusações de vampirismo. E nós sabemos que muitas vezes isso estava ligado às religiões, né? Já o termo parasitismo ou parasitas é assim definido. Parasitas são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro em um processo conhecido por parasitismo. Todas as doenças infecciosas e as infestações dos animais e das plantas são causadas por seres considerados parasitas. E, para fechar isto, ele vai dizer: algumas espécies são parasitas apenas durante uma fase do seu ciclo de vida. E dá um exemplo: o cuco é um parasita de outra ave apenas na fase do ovo juvenil. Bem, o curioso é que isto vai ser utilizado por Herculano Pires. Não esses exemplos aqui, mas os exemplos de vampirismo e de parasitismo espiritual. Uma das marcas que nós não podemos deixar de refletir sobre, que é própria de Herculano, é a sua forma de abordagem dos assuntos. Herculano foi um jornalista, e foi um jornalista de grande capacidade. Mas foi também um jornalista que não se limitava à ingenuidade do Lide, a responder aquelas 5 questões que qualquer aluno, né, que sai da faculdade sai preocupado em atender. Herculano fez jornalismo dos bons. Como é um jornalismo bom? É o jornalismo mais próximo da literatura, de textos firmes, densos, profundos.
né? Daqueles mesmos textos que geraram em certas épocas, e na época do Herculano se discutia se jornalismo era literatura, se a literatura podia aceitar o texto jornalista, né? Jornalístico, e muitos grandes jornalistas eram grandes literatos. E Herculano é um deles. Então, Herculano tem duas marcas que a gente não pode deixar de levar em consideração. Primeiro, quando ele trata de um assunto, ele utiliza esse texto que dá densidade, que dá amplitude, dá profundidade ao assunto. E ele leva o leitor, ele pretende levar o leitor à última linha do livro. Ele não dá tudo como dá o jornalista na notícia. O jornalista dá tudo no primeiro parágrafo. Se você quiser continuar, continue. Mas a notícia você já tem. O texto de Herculano é um texto que te leva numa viagem típico de um texto literário que vai concluir lá um pensamento iniciado na primeira linha, na primeira fase. Então, esta marca a gente não pode deixar de considerar. Uma segunda marca em Herculano é a visão sistêmica, é a visão de conjunto. E isto é extraordinário. Herculano olha para a doutrina espírita no seu conjunto. E quando ele fala de cada parte, ele nunca a isola do conjunto, porque ele vai dizer que não faz sentido. Então, essas discussões, muitas vezes, que se fazem, se espiritismo é filosofia, se espiritismo é ciência, se espiritismo é religião, perdem sentido quando se isola. O espiritismo é um conjunto que abarca as três áreas do conhecimento. E só pode ser compreendido no conjunto. Então, na obra dele também, e Vampirismo é um livro que tem essa marca, ele também vai trabalhar o conjunto. Não é? Em diversos momentos, Herculano está trabalhando sobre isto. Bem, eu fiz aqui uma relaçãozinha de temas que você destaca. O livro Vampirismo não é um livro grande, extenso. Ele é relativamente curto, né? Ele tem uma edição dele, tem 100 e... Não chega nem a isso, não. 120 páginas. A minha edição antiga, né? Mas, veja só, um olhar dentro do livro, eu destaquei, para ficar num número redondo, 20 pontos interessantíssimos. Ele aborda aspectos históricos, ele vai nas provas científicas de seu tempo, ele fala de um vampirismo espiritual que vai conceituar, ele fala de um parasitismo que se liga ao vampirismo, ele estabelece, em paralelo, diversos conceitos necessários, ele trabalha a interdependência do vampirizador com o vampirizado, ele dá exemplos do cotidiano, ele busca uma explicação de como tratar o vampirismo já instalado, ele vai buscar a natureza do vampiro espiritual, ele fala de vampirismo entre espíritos, fala também de um vampirismo mental, que é diferente do vampirismo entre espíritos, trabalha o critério da doutrinação, fala de uma ação indutiva do espírito para vampirizar o indivíduo, trabalha a finalidade da vida em relação tanto aos espíritos quanto aos encarnados, fala de um processo de escravização mútua, que se estabelece entre os dois, e que desfaz um pouco a ideia de que um é o algoz do outro, e mostra que muitas vezes aquele que é vítima é também e ao mesmo tempo algoz.
não é? Porque acaba gostando da dor. Fala de um vampirismo pessoal, que ele chama de autovampirismo. É o sujeito vampiro dele próprio, não é? Fala, portanto, de um processo de educação e de cultura que precisa ser estabelecido em relação ao tema. Fala de um vampirismo telúrico, fala de um problema de consciência e finaliza com um vampirismo cósmico. Bem, ideias do professor. Façamos uma pergunta. De que vampirismo ou vampiro trata Herculano Pires? E a resposta ele dá. O vampirismo, diz ele, propriamente dito, é uma relação negativa, baseada em interesses inferiores de parte a parte. E já de cá, como ele trata esse assunto lá no livro Mediunidade, num capítulo, e depois ele tem algumas páginas esparsas, e o Molina me mandou uma que eu não conhecia, obrigado, Molina, que ele trabalha em cima de um texto do Chico Xavier, não é? Ele vai deixar claro que se estabelece uma relação que é um desdobramento, está inserido naquilo que nós chamamos de mediunidade. O vampirismo é um processo que está relacionado à mediunidade. Essa definição que acabei de dizer está inserida num momento do livro. Não está no princípio, não está no final. Está mais ou menos ali pelo meio do livro. Porque ele vai trabalhando e vai criando as definições e vai voltando e retomando o assunto. Herculano destaca duas coisas. O vampirismo é em si mesmo negativo, portanto, as consequências dele são danosas, tanto para quem sofre quanto para quem produz a ação, com resultados ruins, e se estabelece a partir de interesses mútuos dos personagens envolvidos. Não é um processo obsessivo daqueles que nós conhecemos, mas tem ligações. Pode se desdobrar desses processos. Aliás, eu gosto de reforçar essa tipificação feita por Kardec da obsessão. Nós sabemos que ele fala de uma obsessão simples, nós sabemos que ele fala de uma obsessão que ele chama de fascinação, que é a dor terrível dos médiuns, não é? E nós sabemos que ele fala de um processo de subjugação. Mas poucos sabem que ele, que antes foi reticente à possessão, lá na Revista Espírita acaba aceitando a argumentação da possessão. Então, acaba que nós temos 4 tipos de obsessão. Pois o vampirismo, segundo o Herculano Pires, está ligado a um processo obsessivo. As diferenças entre o vampirismo e as obsessões são muito sutis. Em algum momento elas se misturam, em outras se separam, não é? Só um estudioso e experimentador e daqueles que trabalham com essa questão pode realmente ter uma visão mais clara. Nós estamos diante de um assunto grave. Herculano trata de um assunto grave e trata com uma coragem extraordinária. Ele está pondo o seu nome à frente de um tema que muitos olham com desconfiança, porque é um assunto grave. E ele mesmo vai dizer isto. Ele vai buscar provas, ele vai buscar argumentos científicos, ele vai buscar argumentos filosóficos e ele vai buscar argumentos obtidos das experiências. Eu até diria assim, se nós perguntássemos de onde Herculano partiu para fazer o livro,
que o motivou? Eu chegaria a 3 hipóteses e acabo concluindo que as 3 se somam. Ou ele partiu de experiências pessoais, seja no trato com a mediunidade, portanto com os necessitados, médiuns e obsedados, ou ele partiu de observações feitas ao longo das suas relações sociais, ou ele ouviu sugestões de amigos. Eu acho que as 3 podem se somar aí. O fato é que, ao trabalhar o tema, ele vai buscar um argumento sólido para sustentá-lo. Por exemplo, ele vai dizer: a prova científica da existência da telepatia, da clarividência, da precognição, da sobrevivência da mente após a morte corporal, diz ele, não deixa dúvidas quanto à realidade da ação de entidades psicofísicas sobre criaturas humanas. Então, no seu tempo, nós estamos diante de um pensador que está no seu tempo e está se valendo do conhecimento do seu tempo, mas que não se limita ao seu tempo. Este é o grande desdobramento. Grande parte dos escritores, dos pensadores, conseguem trabalhar exemplarmente o conhecimento do seu tempo, mas ao avançar, eles ficam bloqueados por si mesmos. Herculano consegue soltar-se. Nós conhecemos bem a frase que diz que o homem é fruto do seu meio. Em grande parte, isso é incontestável. Nós não temos dimensão de quanto reproduzimos aquilo que nos ensinaram. E de quanto somos aquilo que os outros quiseram que nós fôssemos. É verdade. Mas isto não significa que devamos ficar presos a isso. Que não tenhamos condições de nos soltar dessas amarras. Agora, esta soltura não é fácil. Não é fácil. Grande parte das vezes, o que pensamos que é nosso, que é pensamento que nós defendemos, é pensamento que os outros defenderam antes de nós e que nos passaram. E nós estamos nesse caldo, não é? Então, Herculano, do ponto de vista científico, não tem dúvida. As provas da sua época eram suficientes para mostrar que os fenômenos espirituais não podiam ser explicados pelos fenômenos da matéria. E que os pesquisadores de então mostravam, e Heine no meio disto, o quanto teríamos que nos voltar para um aspecto extrafísico da existência. Ainda ele vai dizer: não há mais dúvidas possíveis no tocante à existência de relações constantes e naturais. Não há dúvidas possíveis no tocante à existência de relações constantes, repetidas e naturais, que fazem parte da natureza, de ordem telepática, entre os 2 planos interpenetrados da vida humana, o dos homens e o dos espíritos, que ele cunhou como relações interexistenciais, como já foi dito aqui mesmo por outras pessoas, em oposição ao existencialismo materialista de Sartre. Relações interexistenciais, que é diferente de relações de multiexistenciais. Multiexistenciais são relações de vidas diversas. Interexistenciais são relações que nós estabelecemos no aqui e no agora com o invisível, com as inteligências invisíveis. E eu não tenho dúvida que os efeitos do capítulo 14 da Gênese de Allan Kardec
sobre temas como este de Herculano são imensos. Um capítulo extraordinário. Um capítulo no qual o próprio Kardec diz, se o Espiritismo não dissesse mais nada, dissesse só isto que ele desenvolve no capítulo, falando dos espíritos, das energias, do pensamento, das relações interexistenciais, ele diz, só isto já teria uma contribuição imensa do Espiritismo para a humanidade. Capítulo 14 da Gênesis. E diz mais Herculano, sendo os espíritos nada mais que os homens desencarnados, é fácil compreender-se que as relações possíveis entre homens e espíritos, no campo afetivo e mental, permitem as ligações de espíritos viciados com homens de tendências viciosas. Evidentemente que permite tanto ligações, tanto relações entre viciados e tendentes ao vício, como também entre espíritos libertos, não viciados, com pessoas também potencialmente sem vícios. Permitem um número, uma diversidade de relações inumerável. E aí eu diria assim, se nós sonhamos, né? E sonhamos, é repetitivo isto? Dizer que muita gente sonha em morar no nosso lar? Não é? Um velho amigo, já desencarnado, conhecido, ele dizia assim, brincando jocosamente, realmente, já imaginou muita dessa gente que sonha em morar no nosso lar, se for para lá, vai construir favela. É melhor não sonhar. E eu diria assim, se nós sonhamos em ter relações com espíritos superiores, Herculano abre-nos a mente para as relações comuns com espíritos do nosso meio, do nosso mundo. E relações que têm desdobramentos inúmeros, né? E como observa o educador, ele observa que essas relações podem ser vistas em seus desdobramentos afetivos e mentais. Ou seja, podem ocorrer tanto pelas vias do sentimento quanto do intelecto. E aí, já que ele fala desta área, ele vai dizer, o vampirismo mais perigoso é o que se passa no plano das ideias. A ligação mental se estabelece de maneira imperceptível. Que esse é o grande problema de médiuns, de expositores, né? E aqui claramente me incluindo, né? Os meus amigos aí todos que também trabalham nesta área, né? A Cacá, Kátia e tantos outros aí, né? Heloísa, que vai dividir comigo na sexta-feira Ribeirão Preto, né? Então, Herculano chama a atenção para isso. Essas relações mentais, elas são imperceptíveis, até refletindo aquilo que Kardec diz, que muitas vezes as ideias, muitas das nossas ideias, que nós pensamos que são nossas, que nasceram da nossa mente, que foram apropriadas pelos nossos cérebros, na verdade não são nossas. Na verdade não são nossas. Mas nós ainda não temos esse discernimento. Miriam vinha conversando comigo no carro, trazendo-me para cá, dizendo que ela tem dificuldades de separar isto. Então, a maioria de nós tem imensas dificuldades de separar. Quem é que de nós pode afirmar com segurança? Olha, eu tive uma ideia luminosa e é minha. Não peguei de ninguém. O Resine tinha uma coisa muito interessante, e ele diz isso num dos livros dele, que ele era médium. O Resine era um médium que eu gostava muito. Ele produziu coisas muito interessantes. Mas ele dizia, eu também tenho uma bagagem e produzo coisas minhas. Eu não tenho dúvidas disso, ele dizia. Eu sempre tive dúvidas. Eu acho que pessoas como Resine nunca deixaram de ser médiuns. Nunca deixaram de ser médiuns.
mesmo quando eles fizeram trabalhos de pesquisa, e ele tem um livro chamado Escritores do Fantasma, que é de pesquisa, mesmo quando ele trabalhava ali, era a relação interexistencial em cima dele. Porque Resine, se não fosse, ele era como eu, se não tivesse um ferrão atrás, parava e não fazia nada. Então eu fico imaginando quantos espíritos não ficavam ali tocando, vai para frente, vai para frente. Quando eu conheci, ele tinha um livro que estava há 15 anos na gaveta. Aí eu toquei no brio dele e falei, eu fiz aqui esse meu, já está pronto, você não vai sair com esse daí? Aí ele correu lá e lançou Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Bem, diz Herculano, no parasitismo, mesmo no espiritual, há uma tendência de acomodação do parasita na vítima. A entidade espiritual parasitária procura ajustar-se ao parasitado, na posição de uma subpersonalidade afim. E quando isto acontece, há um casamento. E esses casamentos, muitas vezes, chega a um ponto em que nem o obsessor está disposto a ceder, porque ele se acostumou a se abastecer das energias do outro, nem o outro quer se livrar do obsessor, porque se sente feliz com aquele estado e medroso de sair daquilo. Aí pronto, a coisa fica difícil, né? Vai também Herculano afirmar: o vampirismo é apenas um fenômeno de simbiose, que tanto ocorre entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Ou seja, nós podemos pensar em 3 tipos de vampirismo. Eu diria aquele de espírito para espírito, e a literatura mediúnica está cheia desses exemplos, espíritos que dominam outros espíritos, que comandam outros espíritos. Nós podemos pensar no vampirismo, na ação de um espírito sobre um encarnado, e nós podemos pensar, e como não, na ação no autovampirismo. E acrescentar um outro aqui, o vampirismo de encarnado para encarnado, que não são poucos. Quantas pessoas dominam outras e a outra não tem forças para se livrar daquela dominação? Não é? No autovampirismo, diz Herculano, a vítima de si mesma se come por dentro, devora e suga suas entranhas. É a própria vítima que atrai. Então, após o início do processo interno de vampirização de si mesmo, atrai outros que passam a assediá-la. E ele vai caminhando como aquele relógio que corre mais do que eu, e diz assim: se compreendemos que o vampirismo não é mais do que a exacerbação mórbida de tendências naturais do organismo, mantidas em equilíbrio e, portanto, em condições normais na vida rotineira, não estranharemos a expressão autovampirismo. Como tratar isto? O que é que Herculano propõe? Ele é simples. Ele diz: os recursos espirituais podem ser os passes, a frequência regular às reuniões mediúnicas, o estudo e a leitura dos livros espíritas básicos, a prática da prece individual diária pelo parasitado, pelo sofredor, em favor dele e do que lhe está assediando. Não só em favor de si, mas pelos dois. Porque Herculano vai focalizar que o grande problema dessas relações, que não são relações meramente comunicativas, não é? De um falando com o outro, mas são relações de apropriação, de retirada de energias, né, por um de outro, que essas relações têm necessidade de ações efetivas para poderem ser superadas.
E acrescenta ele: nesses tratamentos não se deve desprezar o concurso médico, pois os efeitos negativos do parasitismo espiritual, depauperando o organismo da vítima, propiciam também a infiltração dos parasitas do meio físico, que devem ser combatidos com medicamentos específicos. Mas isso é muito claro, não é? Muitas vezes você entra num processo obsessivo que abre portas para doenças outras. Baixa a sua resistência, não é? E aí você fica disponível para outros males que vêm se acrescentar àquele. Mas ele vai dizer que, além da doutrinação, há uma necessidade de considerar a questão da vontade. A solução de problemas deste não é simplesmente aquela que resulta de um trabalho organizado para o necessitado, mas necessita substancialmente da vontade do necessitado, de superar, abrir-se para superar aquela questão. E isto é um problema de consciência. Se não houver consciência de quem está sofrendo e de quem está produzindo, não se resolve. Ele dá alguns exemplos do cotidiano sobre certos tipos de vampirismo. Ele diz: os casos de pessoas dependentes, excessivamente tímidas, desanimadas, inaptas para a vida normal, essas de que se diz passaram pela vida, mas não viveram, são tipicamente casos de parasitismo. Então, há uma oportunidade de você perguntar: por que, de repente, eu fico sem vontade de fazer nada? Por que eu viro aquele mineiro que diz: quando eu sinto uma vontade de trabalhar, eu fico quietinho no canto esperando a vontade passar? Como quem não quer fazer nada. Não é? Muitas vezes essas ações simples que ocorrem, se prolongam, elas estabelecem um comprometimento que pode ser efeito de uma causa vampiresca. Aí Herculano vai concluir: o vampirismo é uma forma de escravização. Escravizamos-nos aos outros por preguiça, por indolência, e os outros se escravizam a nós pelos mesmos motivos. E vai concluir: a consciência é o centro dinâmico do ser, estruturado pela essência das experiências sofridas e vividas através da evolução criadora. Ou seja, ele vai reforçar um princípio que ele defende em diversos momentos da sua obra. Ele diz: a evolução se processa a partir da experiência. Só depois vem a teoria. Primeiro ponto. A questão da formação da consciência é fundamental nesse processo. Por outro lado, ele vai defender, ele vai trabalhar aquilo que eu já falei no início, o princípio da liberdade. E vai dizer: sem liberdade não há progresso. Por isto é que se explica os diversos momentos da vida dele em que ele se insurgiu contra as iniciativas no movimento espírita que pretenderam, e em muitos casos conseguiram, suprimir a liberdade. Ele vai afirmar, numa outra obra dele, o seguinte, falando dos centros espíritas: não há regras fixas para as reuniões espíritas. Como quem diz, quando você não permite a criatividade, você obsta, dificulta, impede o progresso. Sem a criatividade, que envolve sonhos, desejos, anseios, o homem é nada. Ele se perde. Então, ele se insurgia contra esses momentos em que, na educação,
nas relações mediúnicas, ele chega a dizer: por que se fecha a porta para um trabalhador que precisou, por qualquer motivo, chegar um pouquinho atrasado à reunião, impedindo que ele realize o trabalho importante dele? Né? Bem, e ele vai finalizar agora, eu prometo que é finalização mesmo. Se não encararmos o parasitismo e o vampirismo em termos rigorosamente doutrinários, vendo esta relação e todos os desdobramentos dela que se dá no cotidiano da vida, se não encararmos isto, estaremos sujeitos a serem enganados por espíritos mistificadores que passarão a nos vampirizar. Os graves problemas do vampirismo, diz ele, não serão resolvidos sem a ação corajosa dos espíritos em todos os campos da cultura e da educação. Ou seja, ele conclui o livro dentro dessa perspectiva. Espiritismo é cultura. Espiritismo é um conhecimento que contribui para o avanço cultural e necessita de ser considerado como parte da educação. Quando se educar pelos princípios espíritas, de fato, e considerar o potencial que a doutrina tem de transformar a cultura, nós estaremos vendo um progresso se tornar vertiginoso. Fora disto, nós manteremos as coisas bonitas, bem brilhantes, numa imagem agradável, mas com o progresso reduzido ou até nulo. Muito obrigado. Bom, quem quiser fazer pergunta, eu peço para solicitar o microfone, porque está sendo gravado. Nós poderíamos equiparar o vampirismo material, aquele que se sorve o sangue da vítima, digamos assim, ao vampirismo espiritual em que se sorve os fluidos e não mais o sangue. Ou seja, os fluidos representariam o papel do sangue na questão do vampirismo espiritual. Essa é a imagem. Não tenho dúvida disso. É o simbolismo, não é? Porque esse vampirismo do sangue, ele tem essa força simbólica que nós podemos trasladar para esse conhecimento espírita, em que o indivíduo ele está assentado em 3 pilares. Nós somos espíritos. Como espíritos, nós pensamos. E quando pensamos, nós movimentamos energias. Essa é a essência do capítulo 14 da Gênesis. E essa é também a solução para a compreensão das relações humanas, em que nós, quando estabelecemos relações pensamento a pensamento, não só entramos em faixa, não é? Mas também permutamos energias. Nós produzimos, qualificamos, como diz Kardec, e permutamos, trocamos com aquele com quem relacionamos. Ora, o processo de vampirização será o processo em que nós vamos retirar mais, absorver mais do que doar. E aí, então, o processo se torna obsessivo. Eu queria tocar exatamente nesse ponto, a diferença entre o vampirismo e a obsessão. Primeiro que eu queria te dizer que eu fiquei assustada com a tua definição de vampirismo.
porque me deu a sensação, porque sempre eu pensei que a obsessão é um processo de sugar energia e tirar a liberdade, em que quem está submetido sofre muito. Aí busca os tratamentos e tal. E me deu a sensação que o vampirismo é um estado em que você cultiva um certo prazer, algum grau de satisfação. E aí, você foi falando, eu fui pensando, então, o casamento pode ser um vampirismo. A paixão é um vampirismo. Eu não queria chegar nesse ponto. É por aí. Olha, eu brinco com meus alunos, como eu trabalho com teoria da imagem, e esse campo me toma bastante tempo e eu gosto muito dele, eu digo para os alunos assim, porque eu trabalho com alunos de 18, 19 anos, né? Você namora com a imagem e casa com a realidade. Por mais que a coisa tenha se transformado, né, Molina? Jamil, no nosso tempo, né, não tinha esse negócio de ficar, não é? Por mais que hoje se fique, ainda nós somos refém da imagem. Quando a realidade se mostra, aí nós descobrimos que a imagem era outra coisa. Isto é essencial, não é? Então, é claro que essa foi a preocupação de Herculano. Que há um processo que está presente, há um fato que é do cotidiano nosso e que nós estamos descobrindo agora, que nós desconhecemos por completo. Eu digo assim, a experiência vai construindo em você formas de você perceber, de desenvolver a percepção para esses aspectos que eram completamente ignorados, não é? Para chegar a pontos até de você se prevenir consciente, não misticamente, gente, mas conscientemente. Eu estava conversando com Miriam que hoje de manhã, eu sempre que venho a São Paulo, eu passo às vezes 6 meses ou mais sem vir, sempre que venho eu vou até o mercado municipal comprar meus temperos. E hoje, estando lá, de repente, eu senti um baque psicológico tão intenso que eu parei e falei, não, eu vou embora. E aí me lembrei que eu teria que fazer essa palestra agora à noite. Então, essa percepção, a experiência vai lhe mostrando. Resta que nós venhamos a dar ouvidos a isto. A perceber que isto é muito mais comum do que a gente imagina. Não é temer, não é pensar que vai ficar refém, não é isto. É se munir de uma prevenção com a finalidade de você se manter equilibrado e também contribuir para o equilíbrio das entidades espirituais, que são como nós, espíritos. Que é isso que Herculano chama a atenção, não é? Não é só você. Não é só você rezar feito um desesperado, mas é você trabalhar conscientemente para entender que há um processo que pode estar acontecendo e que você tem que se prevenir, se premunir dele. Não é? E, sem dúvida, eu vou dizer para você, agora voltando à questão do casamento, eu conheci alguns casamentos que eram próprios de vampirização mesmo, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Infelizmente não, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu conheci mais vampiros mulheres do que homens. Tem que protestar, eu acho. Falar sobre casamento harmonioso. Olha que nessa encarnação não tive esse merecimento, mas conheço muitos e na outra encarnação não terei um vampirismo, mas uma harmonia, um crescimento de mãos dadas. O casamento é lindo, que os jovens presentes escolham bem, casem e sejam felizes. E não casem com a imagem, casem com a realidade.
Oi, Kátia. Oi, querido. Bom, maravilhoso como sempre, né? Sou só fã, você sabe disso. Mas o Sem Tietagem, o que é interessante na análise que você fez do vampirismo é que normalmente se confunde muito o vampirismo como um processo obsessivo, se compara muito. E você falou uma coisa que me fez pensar em, quer dizer, na verdade são 2 pontos. Tem o lado da imagem, mas o lado de que no vampirismo não existe o processo do encarnado para o desencarnado como a gente tem na obsessão. O Herculano acha que sim, no vampirismo sim. Do encarnado para o Para o desencarnado? Porque sendo... Se há Porque na hora que você apresentou, não ficou claro, né? Para mim, não. Você falou do encarnado, do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o encarnado, do auto-vampirismo. Do vampirismo, né? E eu fiquei em dúvida com isso, se haveria o vampirismo do encarnado. Porque como o fluido vital, se o objetivo é o sangue, o fluido vital... Olha... Eu fiquei... essa dúvida que me gerou. Você sabe que o Herculano dá umas dicas muito interessantes, não é? Se nós pensarmos que o vampirismo é um passo à frente da obsessão, é uma obsessão que se prolongou e se fixou de forma que aqueles 2 indivíduos mantêm uma relação contínua de simbiose energética, né? Nós podemos pensar que há possibilidade, sim, de um encarnado se tornar um vampirizador de um desencarnado, principalmente quando não se enfrenta com tranquilidade o processo da morte, em que o desencarne é levado em consideração como perda, e muitas vezes perda inaceitável. Então, você passa a ser um indivíduo presente na mente daquele que se foi e que fica preso a você num processo de troca de energia terrível, não é? Então, eu acho que a gente deve pensar nesse ponto também. Tudo bem, Wilson? Tudo ótimo. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, na sua visão, o que move hoje, por exemplo, todos esses livros que hoje estão sendo vendidos sobre vampiros, as séries e tudo, essa relação da garotada com esse tema, o fascínio. Eu mesma tenho uma sobrinha que já leu todos, viu todos os filmes, adora um vampiro e fala que gostaria de ter sido um vampiro. Então, qual é o fascínio que está por trás? E, na verdade, quais são os verdadeiros valores que essas obras acabam transmitindo? Às vezes, eu tenho a impressão de que passa de que a relação do sugar num livro ou num filme é a fusão entre 2 seres que se amam. Passa isso em alguns momentos. Eu não assisti, mas, às vezes, eu vejo comentar os comentários dela, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esse impacto tão grande hoje no imaginário da garotada. Dessa garotada, né? Às vezes, eu me vejo muito careta, não é? Quando vejo uma pessoa cheia de tatuagens, não é? Eu fico imaginando, eu fico me sentindo, né? Imaginando aquilo na minha pele, quanto aquilo me faria mal. Mas isso é caretice mesmo, minha, né? Porque é moda, não é? E a juventude sempre se moveu pela moda. Lembra que lá no início eu disse que há mesmo um fascínio por isso e uma produção de produtos de consumo em larga escala nesta área, tanto na área produtos culturais, quanto produtos diversos de uso, né? Que são desdobramentos. E as consequências disto também eu vejo como não só econômico-financeira, cultural, mas psicológicas muito grandes, não é? Como é que é isto? Por que a parte da juventude gosta disto e se volta para isto?
Eu acho que a base disso aí está... É um fenômeno complexo, não tem uma explicação isolada de uma coisa ou outra. Eu acho que é um conjunto de fatos que agem e que influenciam mais uns, menos outros. E que faz com que parte da juventude tenha isto como algo colocado como ideal, como coisa, não é? Para ser feita, e que traz um tipo de felicidade. A esperança, no fundo, é a felicidade, é obter prazer desse tipo de coisa, né? Eu diria que aí a minha amiga Miriam não vai gostar muito. Eu diria que o marketing tem muito a ver com isto. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos disso, nós estamos sitiados por imagens. E a profusão delas faz com que você imagine que tudo na vida é imagem. Que tudo na vida é imagem. Então, a própria juventude tem dificuldade em diferenciar o que é imagem do que não é imagem. Então, veja como isso. Os efeitos dessa campanha que não tem uma mente só, mas tem uma mente coletiva produzindo, são muito intensos. Eu lembro aqui que há muito tempo atrás um estudioso já disse, hoje, nos anos 80, ele disse, hoje ninguém tem sede mais, tem vontade de tomar Coca-Cola. A sede foi substituída. É um processo de substituição. Então, esses casos estão influenciados. O imaginário nosso, que é a fonte da vida, tudo no mundo, na Terra, no planeta, resulta do imaginário humano, ele é altamente influenciado por esse processo, às vezes terrível, ao qual a sociedade é submetida. Então, só para concluir, a publicidade é uma promessa de felicidade. Mas é uma promessa jamais acabou, né? Eu acho que a Cacá, como psicóloga, talvez possa dar o fundamento dessa questão da... Eu também tinha essa preocupação, viu, May? Porque que eu tenho sobrinhas adolescentes, até eu ia assistir a saga Crepúsculo. Claro que tem esses fatores todos do marketing, a busca da felicidade e tal, mas a travessia, e aí é da psicologia mesmo, a travessia entre a adolescência e a fase adulta de quebra de valores, né? Inclusive da questão do... A saga Crepúsculo mostra muito isso, a quebra, né? Daquela inocência que se dá na paixão, no sexo, na mudança, na possibilidade de mudar e estar com o outro. Essa transição, de alguma forma, eu não sei, aí é o psiquismo, eu não sei, só a psicologia pode explicar, de alguma forma, essa transição é acompanhada pelo adolescente por meio desses filmes. Por isso que eles adoram. Eu vi meus sobrinhos, eu tenho 30 sobrinhos. Então, eu vi várias vezes isso, essa identificação. Eu queria um depoimento sobre isso. Aqui, né? Beleza, você vê que são fatores complexos. O que a gente não pode perder de vista
é que a juventude, substancialmente, ela não se difere de uma época para outra, não é? O que difere é o contexto. Não é? Mas a juventude é sempre aquele momento, Herculano gosta muito deste momento em que ele fala que nós temos que buscar o equilíbrio entre a energia abundante na juventude e um equilíbrio paralelo para que a energia não seja cessada, bloqueada, ela seja utilizada, porque a juventude tem esse papel, e, ao mesmo tempo, ela não seja canalizada para o lado negativo, né? Então, eu acho que o que eu vejo, essa somatória de campos de conhecimento para explicar isto, e a psicologia está aí, né, é que hoje, no nosso contexto, a diferença substancial dele para o contexto do momento que o Herculano fez o livro, para um contexto mais atrás, em que éramos jovens, é que hoje as mensagens são muito mais presentes, não é? Nos meus 10 anos de existência, eu ouvi o Brasil ser campeão mundial pela primeira vez 5 minutos depois de ter sido. Porque a onda do rádio levava 5 minutos para sair da Suécia para o Brasil. Entendeu? E hoje nós não temos isso mais. O tempo mudou, a cultura se agilizou, não é? O contexto é outro, portanto, nós temos essa variedade imensa de gostos e de tendências que a juventude acaba, não é, assumindo. Se for verdade aquilo que sempre os meus passados diziam, que todo jovem é contestador, mas todo idoso é conservador, então a juventude vai chegar lá. Wilson, muito obrigado. Eu queria agregar que o Herculano, na década de 70, ele auxiliou a Ivani Ribeiro a fazer uma novela que é A Viagem, e que era uma novela que tinha um processo obsessivo e tinha um alcoólatra. E muitos alcoólatras procuraram o grupo na ocasião, e nós tínhamos nas reuniões na garagem muita comunicação de espíritos alcoólicos. E o Herculano, como você lembrou aí, ele dizia: o tratamento é médico, é espiritual, com passes e orações, e ele já dizia, é o AA, as associações de alcoólicos. E ele dizia isso para todas as compulsões, seja no campo do álcool, seja no campo da droga, seja no campo sexual, seja nos jogos, seja em todos os campos. É o passe, é a oração, é o tratamento clínico e as associações. Ele era muito aberto nesse sentido, já há mais de 40 anos. Beleza, eu acho que esses depoimentos de quem viveu de perto com Herculano são fundamentais, são importantíssimos para ilustrar e para fortalecer, né, esse pensamento dele preocupado com a evolução, o progresso social e individual, né, dos encarnados. Então, eu acho que tá feito aí. Bom, então nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer o Wilson pela palestra, agradecer a presença de todos, informar que a nossa próxima palestra vai ser no dia 26 de março, com o Dr. Wagner,
sobre o livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Boa noite a todos e obrigada.